Olha, para ser sincero, quando eu penso na casa do construtor, né, até para dar um momento histórico, né, eu tinha por volta de 11 anos de idade. Meu pai, na verdade, meu pai trabalhava como no governo do estado de São Paulo, o plano diretor, e meu pai diversificou e montou um outro negócio, né, e esse negócio era a casa do construtor, material básico para a construção civil e locação de máquinas e equipamentos. A locação, na verdade, surgiu mais por uma questão de oportunidade do que propriamente dito uma estratégia de negócio, né? Então, isso me lembro que meu pai começou com poucas máquinas, acho que eram algumas betoneiras, um guincho, um motor vibrador, que era, na verdade, material que ele tinha da época da construtora, né? Que estava lá disponível para o cliente que queria eventualmente usar aquilo e fazia parte tipo de um combo, né? Então, assim, se você comprasse o material básico, de vez em quando meu pai chegava até a emprestar algum tipo de produto. E aí surgiu a grande oportunidade, né? E me lembro, né, quando a gente olha para uma loja hoje, que nem o Marco Zero, né, você vê essas lojas, tudo bonitinho, né? Pensar que a gente começou na Rua 100, em Rio Claro, praticamente na última rua, né? Um barracão feito de tijolo, né? Tudo assim, muito rudimentar no início, né? Mas ali era a chama desse negócio transformador, que seria a casa do construtor, né? Eu acho que ali tinha muita inspiração, né? Inspirar para que o negócio desse certo, e muita transpiração de acreditar. E somado a essa força que meu pai tinha, o Altino, sócio, também contribuía, né, nesse trabalho de transpiração, que eu acho que a gente vai fazer uma analogia, né, um carrinho de pedreiro, né, ou seja, às vezes o carrinho de pedreiro está muito pesado, né, e de fato precisa de alguém para segurar o outro cabo, para ajudar nesse processo. Eu acho que o Altino faz muito bem esse papel, faz até hoje. Então a lembrança que eu tenho é essa, né, de um negócio que tinha assim, muita vontade de fazer dar certo, com uma estrutura que, se você olhar para hoje, não tem nada a ver, mas ali era a semente, né? Era o carvão que viraria um diamante, que é o que a gente, pelo menos, construiu dessa história. Acho que é um pouco esse overview que me lembro. Saudade. Até para fazer um paralelo, né? Eu sou dos filhos mais velho, né? Eu tenho 40 anos, a Natália, só para você aproveitando o gancho, tem 30, né? E o Natan tem 20, né? Então são realidades e tempos muito diferentes, né? Eu acho que por ter sido o mais velho dos 5, eu vi esse negócio num estágio muito anterior ao que a gente entende até como formata, né? Eu posso dizer que eu estive no precursor do negócio, né? Eu era menino e eu trabalhava no material de construção, né? Então, areia, pedra, cimento, quer dizer, era uma coisa muito diferente do que era hoje. Mas eu me lembro muito de uma coisa acho que o primeiro grande salto tecnológico que a gente deu foi quando a gente começou, através da linguagem do MS-DOS, né, a desenvolver o primeiro software, que na verdade ele era um sisteminha de preencher ficha cadastral. Então você tinha que pôr os dados lá no cadastro e ele imprimia, né? Hoje se fala do borderô, mas na época era para imprimir o contrato. Então foi esse o grande salto tecnológico, porque as fichas dos clientes eram em filetas de papel, né? Então eu acho que isso me marcou muito, né? De participar desse processo, de que digitar as coisas, de começar a cadastrar item por item, né? E um outro ponto que me lembra, depois disso um pouco mais para frente, né? 99, 2000, os primeiros conselhos de administração, conselhos dos franqueados, né, que a gente fez lá na loja da Rua 1. E era meu pai, o Altino, o Izzy, Luciano, o Leandro, seu Machado, Célio, né, e Pedro, né, que era o rapaz que fez o software nosso. Então era muito legal, era uma outra visão, era uma outra coisa diferente, mas me dá um pouco de saudade, é um saudosismo. Então, assim, para ser sincero, eu entrei desde o início, né? Eu sei que minha vida um pouco diferente, ela foi meio que se moldando. E também foi por uma questão de... a gente não tinha muito recurso, né?
Então a família estava engajada no projeto. Então a gente não tinha condição de contratar. Eu trabalhava como office boy, por exemplo. Eu trabalhava como cobrador. Eu trabalhava como... Faz tudo, né? Ou seja, o que dava para fazer, eu sempre estava numa coisinha ou outra, né? Então, e antigamente, por exemplo, a questão de banco, não é que nem hoje, você vai na internet, não. Antigamente você tinha que ir em todo o banco, pagar boleto por boleto, cheque por cheque. Então, isso eu acho que eu contribuí de certa forma com esse processo, bem desde o início. E depois, logicamente, toda uma evolução aí, né? Fui tocar loja depois que eu me formei, primeira loja em Mogi Guaçu, depois fui para Piracicaba, depois eu fui morar no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, depois eu me lembro que eu vim aqui a convite do Altino trabalhar nas unidades de negócios próprios, que era uma divisão que a gente criou aqui dentro, em 2012, e aí daqui para frente começa a minha história na franqueadora, né? Logicamente eu estou encurtando esse timeline de maneira muito sintética, é quando eu me lembro de ter ingressado aqui na franqueadora e dedicar de fato à rede de franquia. E dali para cá, são anos de estrada, né? Como coordenador de operações próprias, depois coordenador de consultoria de campo, e por último, né, diretor de expansão da Casa do Consultor, e agora também cuidando das unidades de negócio internacional. E aí, pensando num sonho grande, né, por que não levar a Casa do Construtor para o mundo todo, né? Então, quando eu olho para o futuro, eu vejo muito esse trabalho, né, meu especificamente, né, se for oportuno, para a gente justamente expandir esse negócio na Europa, América Central, América do Norte, África. Eu acho que tem grandes mercados que a gente pode levar a nossa marca e a nossa solução, né? A gente fala muito de economia compartilhada, mas de fato eu acho que isso é uma grande oportunidade mundial, né? Acho que é uma questão de característica de consumo. Acho que isso vai ser um grande divisor. E acho que o nosso negócio, ele foi e é disruptivo até hoje, justamente porque ele conseguiu sintetizar muito essa questão da posse, né? E essa questão do uso. Eu acho posse, uso. Acho que aí tem uma equação que esse negócio da Casa do Consultor disruptou lá atrás, e é o que é o sucesso, justamente porque traz a sua solução para o tempo certo, no momento certo, de maneira justa, de maneira segura, de maneira eficiente. Eu acho que esses são alguns pilares que eu vejo, que eu acho que tem como oportunidade de futuro levar. Eu acho que falar um pouquinho do meu pai, né, é fazer sempre uma analogia ao meu pai e minha mãe, né? Eu acho que eu não consigo enxergar um sem o outro e o outro sem um, né? Especificamente do meu pai, eu sempre vi o meu pai um cara muito destemido, um cara muito inconformado com a situação atual. Eu acho que essa é uma característica do meu pai muito tácita, muito descritiva, justamente porque ele é um cara que não se conforma com a mesmice, né? Eu acho que por ter esse pilar muito forte, eu acho que ele conseguiu usar dentro da própria empresa essa característica e fez com que a empresa chegasse aonde chegou, justamente por ter essa característica muito forte. A outra coisa que me lembro muito dele é a questão ética e respeito, né? Meu pai é um cara, aquilo que ele fala, ele cumpre, né? Me lembro muito do que o pai dele, né, o seu Benedito e a dona Isaltina, falavam sobre o tal do fio do bigode, né? E meu pai sempre usou isso como um norte na vida dele. Então, eu me lembro muito, meu pai sempre foi muito verdadeiro, tanto comigo como com a Mariana. Então a gente sabia em todos os momentos o que estava acontecendo. Nós nunca recebemos uma meia verdade, sempre a verdade do jeito que ela era. Isso fez com que a gente se fortalecesse como família, né? Então eu acho que assim, a minha mãe, no papel de uma acolhedora, né, de uma mulher que era suporte, no sentido de estar ao lado do meu pai e dar toda a condição para que meu pai voasse, e meu pai, o eterno aprendiz, né, aquela pessoa que não era conformada com a atual situação, mas tinha dentro dele valores que seriam fundamentais, porque hoje é a companhia, né? Eu defino a Casa Consultor com dois pilares, né? Um é transferência de know-how, faz parte do pacote,
franquia, faz parte do pacote do negócio, que isso se transfere a alguém, isso existe um sistema, né? Nós estamos no sistema de franchise, e o outro é relacionamento. Né? E relacionamento, para mim, esse é o pilar mais forte dessa empresa. Né? E relacionamento tem a ver com valor. Né? Então, meu pai e minha família reflete aquilo que de fato é. Né? Ou seja, nós acreditamos que a verdade constrói, né? E que a verdade leva a gente para o futuro. Então, falar do meu pai, de maneira muito simples, né? É falar da verdade, é falar sobre esse valor que eu acho fundamental. E sempre é um desafio, né? Eu trabalho com meu pai desde sempre, né? Eu já trabalhei em outros lugares, mas assim, é muito difícil separar, né? Família de negócio, principalmente um negócio familiar. Né? A gente respira casa do consultor 100% do 100%. Chega de domingo, pelo menos eu não me recordo de a gente não puxar papo sobre a casa do consultor, sobre alguma coisa que está acontecendo, ou algo que a gente tem que definir. Então, assim, eu acho que ao longo do tempo e com a maturidade, e eu acho que mais a minha maturidade, né? Eu acho que meu pai deve ter visto todo o ciclo, né, dos 12 aos 40, né? Então, eu acho que esse ciclo mudou muito. A gente já ganhou junto, já perdeu junto, já ganhou sozinho, já ganhou separado. Então isso é um aprendizado, né? Eu volto a falar o que eu acredito, né? Sempre a verdade. Sempre a verdade ela vai construir. Então, mesmo no negócio familiar, onde pai e filho trabalham junto e tem família, a verdade tem que imperar sobre tudo. E eu acho que a gente tem que ter a maturidade de ouvir. E, infelizmente, essa maturidade demora, às vezes, um pouco de tempo. Mas acho que cabe a nós, né? E pensando não só na gente, eu acho que a gente tem que sempre ter uma visão um pouco mais ampliada, né? Casa do consultor não é só a minha família, a família do Altino. Né? Não é a família do Expedito, família do Altino. Cara, são 600 lojas, 300 franqueados. Cada franquia tem 10 funcionários, são 300 pessoas, 1.200 pessoas impactadas diretamente. Né? Só a franqueadora são 100 funcionários, operações próprias, mais 200. Quer dizer, a gente não é mais um sonho isolado. Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade e maturidade de entender que esse negócio é familiar, sim, mas a coisa mais importante que a gente não pode deixar de perder são esses valores. De tratar as pessoas como elas são, com muita verdade e muito respeito. Então esse é o sentimento que, olhando para o meu pai, eu tenho certeza, em meu pai e minha mãe, esta é a verdade. Né? Eles são pessoas maravilhosas, os grandes amores da minha vida, né? E tenho certeza que esses são os valores que ele passou para mim e para minha irmã. E esses são os valores que eu gostaria de deixar como legado para os meus filhos. Não bens. Eu acho que uma boa educação e bons valores. O resto, eu acho que cada um tem capacidade para chegar aonde o sonho, aonde é o norte de cada um.